Olá, pessoal, boa noite, tudo bem? Estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast Rosas de Fé, Esperança e Caridade. E hoje estamos recebendo todo o pessoal do movimento Renovação Carismática Católica. Tudo bem, gente? Tudo bem? Se apresente, por favor. Oi, meu nome é Roseli e eu sou da Renovação Carismática Católica, né? Faço parte do grupo de oração aqui na paróquia. Boa noite, pessoal. Eu sou a Gabi, faço parte do grupo de oração Rainha dos Apóstolos aqui da paróquia e faço parte da Renovação Carismática desde o ano de 2019. Olá, pessoal, boa noite. Sou Ivone, sou coordenadora do grupo de oração Rainha dos Apóstolos e estou na renovação desde 1987. Então, estamos aqui com pessoas com bastante tempo de caminhada na renovação. Hoje a gente vai ver um pouquinho o que é esse movimento da renovação carismática, como ele surgiu no mundo, no Brasil, um pouquinho dessa história, da trajetória e como ele funciona aqui na nossa paróquia. O nome do nosso grupo é Rainha dos Apóstolos por conta da comunidade? Sim, o nosso grupo ele, né, tem o nome Rainha dos Apóstolos, porque na época nós éramos comunidade quando criou o grupo Rainha dos Apóstolos. Então, nós éramos comunidade Rainha dos Apóstolos. E aí ficou o nome Grupo Rainha dos Apóstolos. E como foi essa origem do grupo, dessa renovação carismática católica no mundo? Então, né, a Renovação Carismática Católica, ela surge nos Estados Unidos, mais especificamente na cidade de Duquesne, através de um retiro com jovens, né? Então, desde o início da Renovação Carismática, a gente percebe um suscitar de Deus e um amor de Deus pela juventude, né? Então, onde os jovens se reuniram durante um final de semana para estudar o livro dos Atos dos Apóstolos, e então foi onde eles foram vivendo experiências extraordinárias e saíram desse retiro, né, cheios do Espírito Santo, viveram uma experiência com o Espírito Santo, e daí então foi surgindo esse movimento para todo mundo, né? Então surge através dos jovens que fizeram uma experiência de oração, tiveram a sua vida transformada, mudada, sentiram esse grande amor através da ação do Espírito Santo e foi se expandindo para o mundo inteiro. E esse movimento ele foi se espalhando então por esse sopro do Espírito Santo, né? Você falou que eles se reuniram para estudar ali o Ato dos Apóstolos. Por que eles escolheram exatamente esse livro da Bíblia? De tantos livros, escolheram Atos dos Apóstolos. Justamente, né, pelo fato de termos lá nos Atos dos Apóstolos, né, relatado o dia de Pentecostes, aonde de fato é a descida do Espírito Santo, um marco histórico ali do início da igreja, né, como um todo. Da igreja tem o início ali no dia de Pentecostes, onde eles estavam reunidos e recebem então o Espírito Santo, e aquilo que era medo, porque eles sentiam medo de anunciar o evangelho depois de tudo que havia acontecido com Jesus. Então, a partir dali eles têm a coragem para assumir novamente o chamado, né, os discípulos, e saírem para anunciar. Então eles queriam se aprofundar na vida mesmo dos apóstolos, então eles se reuniram eles tinham feito um estudo de um livro chamado A Cruz e o Punhal, então depois se reuniram para isso e houve esse derramamento do Espírito Santo. Eu falo que todo carismático tem que saber decor, né, a passagem lá, Atos 2, 1 ao 4, tem que ser decorado, de trás para frente, de frente para trás, tem que saber onde está o dia de Pentecostes na Bíblia. E você sabe decor? O que tem lá pra gente? Olha, eu sei mais ou menos, né? Então, eu sei que vale dizer assim, ó, que chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, de repente veio um vento e encheu toda a casa onde eles estavam, desceu-lhes então como espécies de línguas de fogo, que se repartiram e pousaram sobre cada um deles, ficaram todos cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Olha, muito bem, ela sabe decor. Então fica aí o recado, se você faz parte do movimento da renovação, você tem que saber decor essa passagem, viu? E Ivone, aqui no Brasil, como é que foi esse início? Quais foram os grandes marcos da renovação aqui no Brasil? Aqui no Brasil foi na década de 70. Foi com os padres leigos, né, que começaram. Ali também houve também, né, o batismo no Espírito, né, e todos aqueles que estavam ali, né, sentiu a presença do Espírito Santo, e aí começou a renovação, né, no Brasil, né. Um dos lugares mais fortes da renovação no Brasil é a Canção Nova, né, é um lugar onde
Padre Jonas, né, que a gente, né, o saudoso Padre Jonas, Padre Léo, né, que fazia, né, os acampamentos, e grandes momentos do Espírito Santo acontecia, grandes batismos no Espírito Santo acontecia. Já foi para Canção Nova? Nossa, Canção Nova é minha casa. E você, Gabi, já foi? Sim, eu fui 2 vezes já para Canção Nova e realmente é um lugar extraordinário. E eu acho que é o mais interessante, né, dessa questão da renovação carismática, que nós fazemos parte do movimento Renovação Carismática Católica, né, uma organização católica que tem, né, suas diretrizes nacionais, estaduais, enfim, mas que esse sopro do Espírito Santo ele não dá origem apenas à renovação carismática, mas dá a todos os movimentos carismáticos contidos na igreja, né? E daí a gente tem as novas comunidades, que podemos mencionar a Canção Nova, que é considerada a mãe de todas as comunidades, e aí a gente tem as mais conhecidas, né, como Colo de Deus, Fraternidade de São João Paulo II, Gerados pela Imaculada, e uma infinidade de comunidades carismáticas, que se utilizam dos dons carismáticos, que exercem os carismas. Então, não é algo restrito apenas para o movimento da renovação carismática católica, mas foi de fato um sopro para toda a igreja, e daí se originam diversas outras comunidades além do movimento da renovação carismática católica. Aqui em Arapongas a gente também tem, né, uma comunidade bem conhecida, que é a da Verinha. Como que é mesmo o nome? É a comunidade Sagrada Família, que eles também se utilizam dos carismas, né? Eles são carismáticos também, embora não estejam dentro do movimento da renovação carismática. E você, Rose, já foi? Ainda não. Nunca Não, foi? nunca fui. Não tive essa Tem oportunidade ainda. vontade. Tenho vontade sim. Mas e você, como que você conheceu a renovação? A renovação, Karina, eu conheci no momento mais difícil da minha vida. Então, quando eu estava passando mesmo por dificuldades, né, enfermidades, e então até aí eu não conhecia a renovação carismática. E aonde me chamaram para fazer um encontro de 3 dias. Fui fazer esse encontro, lá eu experimentei o amor de Deus, que foi maravilhoso assim, que mudou a minha vida. Então eu cheguei assim na minha casa querendo transformar o mundo, porque era um amor tão grande assim, que você quer transformar a tua família, você quer transformar todo mundo. Só que eu falo assim, que no meio da caminhada, muitas vezes, a gente vai se deixando, né? Aí deixando de lado um pouco. E aonde que eu comecei a voltar de novo, né? Aí me chamaram para o grupo de oração. E lá, na hora que no momento do Espírito Santo mesmo, na hora que eu experimentei de novo esse Espírito Santo, né? Onde que voltou aquele primeiro amor que já estava se perdendo, né? No meio do caminho ele foi se perdendo. Mas veio à tona aquele primeiro amor. Aí depois daí eu falei assim, não paro mais. Então foi assim maravilhoso, né? Você tinha quantos anos quando fez esse primeiro encontro? Eu tinha 15 anos. Que legal, né? Você Foi, lembra quem te convidou para ir? foi a Cátia que me convidou para fazer esse encontro, né? Então, e nós passamos 3 dias, né? E foi no Ivanilde que nós fizemos. E foi assim, 3 dias assim, de muita bênção, assim, de muita realização mesmo. Porque lá eu pude sentir o amor de Deus, eu pude ser amada, sabe? Sabe quando você não se gosta? Tem tantas coisas, né, que a gente vai trazendo. E lá não, lá eu pude sentir o amor de Deus. E eu queria passar aquele amor para as outras pessoas. Eu queria mudar o mundo, né? Mas aí no caminho a gente vai se perdendo, né? Mas daí graças a Deus que eu me reencontrei de novo, né? E onde que foi nesses momentos de dificuldades, de enfermidades, eu falei assim, não dá mais, não dá mais. Eu preciso voltar a esse Deus maravilhoso que me ama, né? E onde que a gente passa por dificuldades, passa sim, mas com Deus é mais fácil. Com Deus ele te levanta, ele está ali, ó, ao teu lado, né? Agora, se você não busca o Senhor, meu irmão, minha irmã, você não sabe o que você está perdendo, né? Então Deus ele vai te restaurando a cada dia. É verdade. E você, Gabi, como é que foi o início da sua caminhada na renovação? Olha, o primeiro contato que eu tive com a renovação foi lá nos meus, acho que 12 ou 13 anos, que eu fiz um retiro para adolescentes lá na Paróquia Santíssima Trindade, no grupo de oração que chamava Verdejantes.
Fui no encontro, porque tinha uma amiga que estudava comigo e ficou incentivando, vamos, vamos, vamos. Eu fui, aí eu me senti um peixe fora da água lá dentro do encontro. Aí eu me lembro, né, que no momento do batismo no Espírito Santo eu saí de lá totalmente traumatizada, porque não, não me contaram o que ia acontecer. Colocaram a gente numa salinha lá em cima, colocaram Jesus sacramentado, daí começaram a orar em línguas, o povo começou a repousar. Eu falei, meu Deus, o que está acontecendo aqui? Mas aí eu fiz esse encontro e participei um pouquinho do grupo, mas depois eu também me afastei e fui voltar lá com 18 anos, que eu tive a brilhante ideia de fazer o Cerco de Jericó, lá na Palote. Do nada, assim, eu resolvi fazer e fui os 7 dias certinho. E eu me lembro como se fosse ontem, né? O dia que Jesus me tocou profundamente de verdade, né? Foi no dia 28 de setembro de 2019, que foi onde eu tive a experiência ali que Jesus verdadeiramente ganhou meu coração. Então, não estava num momento ruim da minha vida, nem nada, foi algo assim muito um fluir de Deus. E aí dali eu fui convidada para fazer o acampamento do grupo de oração que eu participava até recentemente, mais especificamente 2 meses atrás, a Juventude Consagrada, e foi de fato ali a decisão de vida, né? Porque fiz o Cerco de Jericó, foi em setembro, o acampamento foi em novembro. Nesses 2 meses eu fiquei, vou ser de Jesus, mas nem tanto assim. Mas aí quando eu fiz o acampamento, de fato foi, né, aquilo que eu precisei entender, aquilo que precisava ser mudado na minha vida e tomei minha decisão verdadeira. Então, foi assim meu encontro com Jesus e a forma como eu conheci a renovação carismática. Uma vez eu ouvi da Regininha, né, que também é antiga de caminhada na renovação, ela disse assim: a gente nunca esquece o dia que a gente se encontra com o Senhor. E eu também lembro exatamente o dia e a hora que eu me encontrei com Ele. E você, Ivone, como é que foi o início da sua caminhada? Então, o início da minha caminhada dentro da renovação carismática, eu tinha 23 anos, foi em Campinas, né? Eu morava num bairro de Campinas, e os bairros são muito longe do centro da cidade. Então, para você chegar até uma igreja lá, muito tempo de caminho você tem. Então, eu morava num bairro que dava, para mim chegar na próxima igreja católica, dava mais ou menos 3 horas de caminhada. E eu mudei para lá, para Campinas, mas eu fiquei entre Campinas e Paulínia, né, num bairro. E eu estava grávida do meu filho mais velho, e eu comecei a ir na casa da minha prima, e minha prima me chamava para ir num grupo de oração de quarta-feira que acontecia na igreja. E ainda a renovação naquela época ela era um pouco restrita, os padres não aceitavam que os grupos aconteciam dentro da igreja, era nos salões, né, de festa da igreja que acontecia. E eu fui aquela primeira vez, aí eu vi aquelas mulheres orando lá, falava assim, Senhor, o que essas mulheres estão falando, né? Que língua é essa que eu não conheço, né? E fui na quarta-feira, na outra quarta-feira eu voltei e fui caminhando, até que um dia, assim, sabe, naquele momento, assim, naquele tempo que eu participei, eu não tive, assim, aquele encontro pessoal, assim, porque eu fiquei muito incomodada com a maneira que o pessoal, que me dava, assim, um pouquinho de medo. Mas aí veio o nascimento do meu filho, voltei de novo aqui para o Paraná, aí fiquei um pouquinho distanciada da igreja também. Aí fui voltar para a renovação aqui em Arapongas, nos encontros no CAIC. Ali eu tive meu encontro pessoal com Deus, foi em 90, acho que 98, que eu voltei mesmo para, sabe, aí eu decidi, tive uma decisão, porque naquele encontro eu tive a minha experiência com Deus, né? Onde estava acontecendo um encontro, que tinha mais ou menos umas 500 pessoas, e todo mundo ali fazendo, né, fazendo aquele momento lá, a Verinha ela e o Antônio, né? E fizeram aquele momento do batismo no Espírito, todo mundo caíram, né? Mas eu não estava percebendo que todo mundo estava repousando, porque eu estava morrendo de medo. Aí quando eu olhei assim, falei, Senhor, só tá eu de pé aqui nessa multidão, de jeito saiu aqui. Aí eu fiquei chateada e eu sentei. E nisso, eu recordo até hoje que a Fabiana da Dona Maria, né? Que a Dona Maria fazia parte da renovação com a gente na época, a Fabiana cantava. A Fabiana e o Ítalo veio rezar por mim. E no momento que eles rezaram por mim, eu comecei a tremer e eu não entendia o que estava acontecendo comigo. Aí que eu fui entender, eu fui batizada. Então, batismo no Espírito dentro da renovação carismática foi em 98 que eu recebi. Mas foi assim, algo assim, muito, muito lindo na minha vida. E foi algo que eu abracei, independente de tudo que eu vivi, né, que eu passei na minha vida de lá até hoje, eu nunca consegui desistir, sair da renovação. Passei momentos de dores, aonde eu encontrei força foi dentro da renovação. Eu não posso, né, todas as pastorais gosto muito, mas a renovação foi um lugar onde eu pude
sobreviver àqueles momentos que eu vivi, né, que foram os momentos de perca, né? Então foi ali que eu consegui, né, me levantar, que eu consegui, né, fazer algo na minha vida naquele momento mais difícil de dor, foi dentro da renovação. Né? Porque ó, a partir do momento que você recebe o batismo no Espírito, né, Rose? Depois você é batizada, minha filha, olha, pode cair chuva de pedra, você mantém de pé. Tanto você quanto a Gabi comentaram assim desse primeiro susto. Você também passou por isso, Rose, esse susto de ver as pessoas sendo batizadas, caindo, você ficou um pouquinho assim. Como é que foi essa experiência inicial? Não, eu não fiquei assim tão assustada, né? Eu vi assim as pessoas repousando ali, né? E eu parece assim, eu queria também repousar, né? Sabe? Eu não estava com medo, eu queria repousar mesmo, porque eu queria sentir o que elas estavam sentindo, eu queria sentir também, né? Então para mim assim não foi aquele susto, né? E aonde que daí aconteceu o repouso no espírito, sabe? Foi assim, sabe quando você cai e levanta assim, tipo assim, outra pessoa. Então foi assim algo extraordinário, algo extraordinário. E quando vem uma pessoa assim que é nova, que é a primeira vez que está indo num grupo ou num encontro, e que vocês percebem que estão um pouquinho assustados de ver a oração em línguas ou ver alguém repousando, como que o grupo se organiza para acolher, acalmar a pessoa que está chegando nesse momento? Então, quando alguém, o grupo, a renovação carismática, ela também tem esses cuidados, né? A gente sempre vê que tem alguém novo, né, dentro do grupo. Por isso o grupo de oração acontece semanal. E a gente trabalha assim, né, para a gente não assustar as pessoas, por quê? Porque a gente já sabe, já tem as experiências de oração, já tem os encontros que acontecem, para que essas pessoas passem pelo encontro, né, para elas poderem se aderir ao grupo de oração, para que elas não. Então, o grupo de oração a gente tem esses cuidados, né, Rosa? A gente não trabalha, nós mesmos aqui do nosso grupo de oração, a gente não trabalha essa coisa, não, a gente trabalha com cuidado, para que as pessoas possam ser bem acolhidas, né? A gente já acolhe, né, assim, da primeira vez, e para a pessoa ir se adaptando, né, aquilo que está acontecendo, mas primeiramente, né, a gente já, quando ela começa a participar, a gente já tenta, né, nós vamos ter um encontro, vamos participar dos encontros, porque a partir do momento que ela passa pela experiência de oração, quando ela está no grupo, ela já tem aquele entendimento, né, então dentro do grupo a gente tem esses cuidados, né, para a gente não assustar as pessoas, porque tem pessoas que chegam ali, acontece, já aconteceu, né, de pessoas chegar num grupo de oração pela primeira vez e está ali todo mundo, a pessoa nunca mais voltar, né? Porque ela ficou assustada. Não, dentro do grupo de oração a gente tem esses cuidados. Portanto, o nosso grupo de oração acontece a sexta-feira, com momentos de louvor, momento da palavra, momento, né, assim, bem com cuidado mesmo. A gente trabalha dentro do grupo de oração. Para ter um entendimento, né? Porque assim, quando você chega num lugar, vê um monte de gente caindo, primeiro você pensa, meu Deus, o que está acontecendo aqui? Mas a gente precisa ter esse entendimento do que é aquele momento, o que está acontecendo, por que aquela pessoa caiu. Às vezes até esse sentimento também a gente precisa. Mas por que ele? Por que não eu? Né? Sim, é Isso é um verdade. sentimento que brota também. Às vezes a pessoa olha e fala assim, mas por que ele caiu e eu não? E eu queria cair. Então, são coisas que precisam ser trabalhadas, todo mundo precisa ter um entendimento. E o batismo no Espírito, então, ele pode acontecer de diversas formas diferentes? Sim, acontece de diversas formas, né? Às vezes até ali você sentada mesmo, né? Acontece, né? Às vezes é no dia a dia na tua casa, acontece esse batismo no Espírito. Às vezes não é só a pessoa caindo ali, que às vezes é o batismo do Espírito, né, Ivone? Não. Então, assim acontece, você vai sentir algo diferente, né? Não é só porque você caiu que você já sentiu o batismo, não. É no seu dia a dia, sabe? Então, é isso que acontece. Mas afinal, o que é o batismo no Espírito? Eu acho que é importante a gente dizer, né, que o batismo no Espírito Santo, ele não é medido pelo tanto que você chorou, pelo tanto que você se arrepiou, por você ter caído ou não, mas ele vai ser medido através da mudança verdadeira da tua vida, né, da mudança diária ali. Então, nada mais é do que o batismo no Espírito Santo, quando a gente pede essa efusão do Espírito Santo nas pessoas, porque o que acontece? O Espírito Santo a gente recebe lá através do sacramento do batismo, depois é confirmado na crisma, então existe esse Espírito Santo dentro de nós. Mas muitas vezes a gente deixa o Espírito Santo meio que escondido ali sem uma utilidade para nós.
Então, quando a gente fala, né, que o batismo no Espírito Santo funciona como que uma gasolina num carro. Então, se você não abastece o seu carro, hora ou outra ele vai parar no caminho. Então, a gente vem ao grupo de oração, pede esse batismo no Espírito Santo justamente para que nós possamos ter esse Espírito Santo mais vivo dentro de nós. Porque não tem como nós, enquanto cristãos, deixar que esse Espírito Santo more em nós e fique esquecido lá. Tantas coisas o Espírito Santo pode realizar em nós e através de nós. Então, por isso que a gente sempre insiste, né? Pede, vem Espírito Santo, o batismo no Espírito Santo, que muitas vezes se dá pela imposição das mãos de alguém sobre nós, mas se eu disser vem Espírito Santo e der abertura para o Espírito Santo, eu posso ser batizado no Espírito Santo na minha casa, no meu carro durante o trajeto para o trabalho, em qualquer momento, né? Então é importante lembrar que não é sobre aquilo que você sentiu, é aquilo que mudou na sua vida. Talvez uma mudança de pensamento, uma mudança de postura. E é isso, é o testemunho que vai, né, autenticar verdadeiramente se foi um batismo no Espírito Santo de verdade ou se foi só um emocionalismo do momento ali, foi uma emoção momentânea. Então, se você só podemos dizer que fomos batizados no Espírito Santo se de fato houver uma mudança na nossa vida. Então, é aquilo que vem, né, com a nossa conversão, a mudança de direção da nossa vida. Estava indo por aqui, agora estou indo por ali porque o Espírito Santo realizou grandes coisas na minha vida. Então, acho que esse é o principal ponto a se pensar, né, que vem como essa potência do Espírito Santo para que nós possamos utilizá-lo da melhor forma e não deixemos ele à toa aqui dentro de nós. Ele já está em nós, né? Então basta que a gente fique abastecendo ele para que ele não fique ali escondidinho e tenha uma utilidade na nossa vida. Então ali a gente vê, né, todo o fundamento bíblico que você citou, ali de Atos dos Apóstolos, né? Naquele momento eles estavam escondidos, com medo, e quando vem o Espírito Santo, eles têm uma mudança de atitude e uma mudança que todos os apóstolos, eles agarram aquela mudança e seguem aquela mudança até o fim. Todos os apóstolos tiveram mortes trágicas, nenhum deles teve uma morte fácil. João foi o último a morrer, mas todos eles passaram por momentos muito difíceis. Até para João, que teve uma morte mais tranquila, viu todos os seus amigos morrendo, né? E isso não foi fácil, morrendo de formas muito cruéis. Todos eles morreram de formas muito difíceis. Todos eles foram Marte. E todos eles tiveram a coragem que veio a partir do Espírito Santo para seguir aquele caminho. Então, é um agarrar desse Espírito que já está em nós e tomar uma decisão que vai seguir para o resto da vida, que vai continuar ali perpétua. E como a Gabi disse, pode acontecer dentro de um encontro, dentro de um grupo, pode acontecer no dia a dia, pode cair, pode não cair, pode ter choro, pode não ter choro, vai depender muito da pessoa. Mas todo mundo que já foi batizado, que já foi crismado, já possui o Espírito Santo. Então é só um dizer, agora eu vou agir assim, agora minha vida vai ser assim, porque já não sou eu, já é Deus que habita em mim, agindo em mim e através de mim. E como que é esse agir de Deus através das pessoas dentro do grupo de oração? É como a Gabi falou, né? O agir de Deus, a partir do momento que você se abre para o agir de Deus, você muda, né? Você tem uma mudança de vida. Você é capaz de viver momentos difíceis, mas como se não fossem difíceis. Porque se nós deixamos Deus agir, né, no nosso coração, nada é difícil, por mais que seja aquilo, tá, nossa, mas aquilo é difícil de resolver, mas o agir de Deus, ele nos impulsiona a olhar para aquela situação e não achar que é difícil. Então, o agir de Deus na vida das pessoas também, quando elas vêm para o grupo de oração, tem pessoas que chegam no grupo de oração, elas chegam de uma maneira. Mas quando ela se abre para o agir de Deus durante ali o momento do louvor, o momento do Espírito Santo, o momento da palavra, quando ela sai do grupo, ela sai diferente, porque ela se abriu à ação de Deus, à ação do Espírito Santo. Porque se você também vem no grupo só para olhar, né, porque as pessoas dizem assim, mas eu fui no grupo, mas eu saí de lá, né, não me senti nada. Vai acontecer isso muitas vezes. Mas por quê? Mas eu tenho que dar abertura, né? Da mesma forma que eu vim numa missa e chegar ali e ficar conversando na missa. Então eu posso comungar, mas se eu não me abrir e não deixei, né, o agir de Deus em mim, não deixei o Espírito Santo agir em mim, então, minha filha, nada vai. Tá? E como a gente estava falando do batismo no Espírito, né? Não é só caindo que eu vou ser batizada no Espírito Santo, né? Porque eu morria de medo de cair. Vixe, eu morria de medo de falar, não, todo mundo vai cair, mas eu não vou cair. E então, às vezes, você está sentado, o Espírito Santo vem, age e te batiza você ali.
Entendeu? Quantas pessoas foram batizadas no Espírito Santo, sentado, de pé. Então, você que está, né, você que está ouvindo, e você já foi nos encontros e não aconteceu nada, mas eu não caí, não foi porque você não caiu que você não recebeu a unção do Espírito Santo. Pode ficar tranquilo que você recebeu o Espírito Santo. Você foi batizado, né? A partir do momento que você, né? Então é assim, Karina, o agir de Deus eu tenho que deixar Deus agir em mim. Né? Eu tenho que me abrir, eu tenho que abrir meu coração e deixar Deus agir. Senão, não tem como. Ele pede permissão, né? Basta a gente dizer sim ou não. E só a partir disso que o batismo do Espírito Santo vai acontecer. E até para quem caiu. Até para quem caiu, chorou. Se não tomar essa decisão, não vai haver mudança. E dentro do grupo de oração, aqui na paróquia, como ele é organizado? Como que funciona o grupo de oração? Rose. Aqui na paróquia, o grupo de oração acontece dia de terça-feiras, né? E no grupo de oração nós temos o quê? Nós temos o louvor, nós temos palavra, nós temos o Espírito Santo e o Santíssimo, né? Nós temos também a oração com o Santíssimo. Então, os momentos assim, de você abrir mesmo o coração para deixar Jesus entrar na tua vida. Porque às vezes você chega ali, igual a Ivone colocou, né? Às vezes você chega ali e você não sabe o jeito que você chegou. Mas se você não dá essa abertura, então nada vai acontecer, né? Então, tem esses momentos para ajudar a pessoa a abrir o coração, né? Para sentir esse amor, né? Para sentir essa conversão mesmo de Deus. E qual papel tem o louvor e a escuta da palavra ali no momento do grupo? Acho que quando a gente se abre ao louvor, né, é algo libertador, porque a gente entende, compreende a grandeza de Deus na nossa vida. A gente reconhece que, apesar das grandes coisas que a gente tem passado, a gente precisa ser grato que existe um Deus que está conosco e que sempre olha por nós, que caminha conosco, caminha à nossa frente e permanece. Eu acho que é muito mais essa consciência de que, independente de como está a minha vida, louvado seja Deus, porque eu estou aqui, porque eu estou vivo, porque o Senhor me deu mais uma oportunidade de estar aqui. E o momento da palavra, né, que a gente chama de pregação, é onde o Senhor ele lança as sementes no solo do nosso coração. Por isso que é importante, né, cada momentinho do grupo de oração antes de chegar na palavra, porque é toda uma preparação para que o solo do nosso coração seja um solo fértil, né? Porque se a gente lançar as sementes num solo, né, seco, com pedras, espinhos, a gente não vai conseguir fazer que a palavra germine e dê frutos. Então, se a gente chega ali, né, a gente sempre insiste, um momento de animação, daí a gente vai lá, faz os gestos lá na frente, muitas vezes as pessoas ficam com vergonha de dançar. Eu mesma era uma pessoa que, nossa, eu detestava esse momento da animação. Hoje eu vou lá na frente fazer e tá tudo bem, mas é porque Deus vai agindo e vai transformando a nossa vida, né? Então, tudo tem um porquê. Que ali no momento da animação, onde você faz um gesto, talvez não faça muito sentido, mas você vai ali se soltando, você vai abrindo o seu coração. Daí vem um momento de louvor, você entende, a ser mais grato, você olha para sua realidade e fala, nossa, eu não tinha percebido, eu estava tão tomado pelas preocupações da minha vida que eu não tinha percebido o quanto Deus fez por mim durante esse dia, né? E aí, quando a gente pede o Espírito Santo, justamente ali para que o nosso coração, na hora que nós sentamos para ouvir a palavra, esteja preparado para receber. E aí também é muito importante, depois da pregação, depois do momento da palavra, que nós possamos novamente entrar em oração, pedindo de novo o Espírito Santo, né, ou diante de Jesus sacramentado, no momento de adoração, para que, de fato, a graça aconteça. Então, muito mais, eu sempre falo, né, que muito mais importante que a palavra que foi pregada é sim a oração no final, para que isso, de fato, né, seja ali o fertilizante da semente, para que, de fato, a graça aconteça. Então, é o momento ali onde tudo se concretiza, né, o momento da oração após a palavra, para que tudo seja fechado da melhor forma possível. E hoje nós estamos com quantos servos aqui na paróquia da URCC? Servo, nós já estamos, Rose? Nossa, eu tenho que contar. Nossa, meu Deus do céu. Estamos aqui 12, acho que uns 12 ou mais. Não, servos assim, né? A gente tem uma equipe, né? Nós estamos divididos também em equipe, né? Hoje aqui no nosso grupo de oração nós temos o núcleo, né? Que são um núcleo de hoje nós estamos acho que em 6 ou 7 servos, que é o núcleo. O núcleo é para a gente reunir
só aquele pessoal, para a gente decidir, para a gente colocar, né, ali a pauta de tudo que a gente fez, né, e ali a gente ser rezado. É o núcleo que reza para a palavra da próxima, para a moção da palavra do próximo grupo, né? Então aí tem o núcleo e depois a gente tem os ministérios, que é o Ministério da Música, e hoje com a graça de Deus, Deus nos presenteou esse ano com o Ministério das Crianças, com a Evelyn, e com o Ministério Jovem, que é a Gabi, que está na frente do Ministério Jovem, né, que está muito lindo, o Ministério Jovens. Portanto, você jovens que está assistindo né, esse podcast, você pode, né, você é convidado a participar do Ministério Jovem daqui da paróquia, tá? Junto com a Gabi, a gente se reúne nas terça-feira com o grupo de oração e cada 15 dias a Gabi se reúne no Salão da Rainha. Então você também é convidado, você jovem que está ouvindo. E depois a gente tem os movimentos, os ministérios, que nós temos o Ministério da Intercessão e o MOCLE, que é o Ministério de Cura, que acontece dentro do nosso grupo de oração. O Ministério de Cura, como que ele funciona? Tá, nós fazemos atendimento, que quem coordena é a Lu, né? Nós fazemos atendimento, se alguém precisa de um atendimento, ela vai ligar para a gente, ou ligar aqui na paróquia, pedir, ela vai estar entrando em contato com a gente está marcando esse momento de atendimento aqui na paróquia, ou no grupo de oração após antes do grupo, antes de começar o grupo de oração, 15 minutos antes, né? Então esses são os nossos, né, nosso trabalho dentro do grupo de oração, né? Então nós temos a intercessão, o MOCLE, a música, o Ministério das Crianças, o Ministério Jovens, né? E o Ministério da Pregação, que quem coordena é a Rose, tá? A Rose ela é a nossa coordenadora, ela que monta as pregações, tá? Né, a escala de pregação, e a Rose é a nossa tesoureira também do grupo de oração. Essa que cuida do dinheirinho do grupo de oração. Então, eu tentei esse ano montar cada coisa para uma pessoa cuidar, para a gente trabalhar em grupo, né? Então, dessa forma que funciona o nosso grupo de oração. Bem estruturado, né? Bem organizadinho. Tem uma pessoa, cada servo está encaminhado dentro de alguma coisa. E como que é? Como funciona o Ministério da Pregação dentro do RCC? O coordenador do ministério, ele coordena o ministério, né? E ele faz a escala dos pregadores. Então, cada pregador que vai pregar, a Rose já faz a escala. Tá, a próxima semana vai ser fulano, próxima semana, cada semana. Então, ela trabalha nessa forma. Ela trabalha passando para a gente as formações que vai ter, né, que vem para ela, e ela vai escalando os pregadores da semana. Então, você estrutura ali como é que vai funcionar os próximos Karina. encontros. E a formação para pregadores é Paulo Apóstolo, né? É isso? Ou Paulo Apóstolo é geral? Não, eu só do grupo de oração. Eu coordeno assim só do grupo de oração. Só daqui da paróquia. Isso. Aí, Paulo Apóstolo, daí é do decanato. Entendi. Sabe? Então daí já é mais geral, né? Envolve todas as outras paróquias. Aí é do decanato, né? Mas é o grupo de oração, onde eu organizo, quem vai pregar, né? Toda essa parte aí da pregação daí. Que, aliás, a coordenadora do decanato é nossa, né? Com certeza. A Kátia é nossa, nós emprestamos ela. Ela está aí coordenando, já foi coordenadora aqui do grupo, da Rainha dos Apóstolos. E agora ela está coordenando o decanato. Um beijo, Kátia. A gente está com saudade, viu? Tem que marcar um podcast com você. Então, tem que vir aqui no nosso podcast contar um pouquinho dessa experiência de coordenar o decanato todo, né? Que honra ter a Kátia lá coordenando o decanato. Nossa, já foi coordenadora, pregadora aqui da comunidade, chamou você para iniciar a caminhada, né? Com certeza. A Kátia tem um papel fundamental, acho que na nossa vida e no grupo de oração aqui. Uma querida, né? Muito importante para a gente. E qual a importância da formação de todos os servos que estão no grupo e desse discernimento espiritual para estar participando, conseguindo ajudar de forma efetiva dentro do grupo? Eu acho que é muito importante, né, a gente conhecer sobre o movimento, aquilo que pede o movimento. Então, existem as formações básicas, né, que a primeira é a experiência de oração, que é a base querigmática. Hoje nós temos a experiência de oração com o Espírito Santo, que é um novo modelo de experiência. Aí temos também o seminário de vida, o crescimento, o aprofundamento de dons, e temos o módulo básico. O módulo básico ele vai
formar o servo para começar a servir. Então vai ter o dia que vai falar sobre o movimento da renovação carismática, para você conhecer a história, para você conhecer, vai falar sobre como é estruturado um grupo de oração, como é estruturado um núcleo dentro de um grupo de oração, vai falar também sobre vida de oração. Então são acho que 8 ou 9 encontros, se eu não me engano, né, o módulo básico. Se eu não me engano é isso, 8 ou 9, para que os servos tenham essa base mesmo, porque não tem como a gente querer servir sem entender o que é, o que estamos fazendo, porque às vezes, nem a Dona Ivone citou, né, o Ministério de Oração por Cura e Libertação. Às vezes você vai estar rezando para uma pessoa, o Senhor vai te revelar algo sobre aquela pessoa, mas você não pode falar exatamente a forma como foi te revelado, né? Eu me lembro que eu tive uma experiência numa missão chamada Jesus no Litoral, né, que é do movimento da renovação carismática. Então, são 10 dias que a gente vai lá para Matinhos para evangelizar as pessoas, né? Então, a gente faz missão na praia, a gente faz missão nas casas, a gente faz inúmeras missões, né? Então, eu me lembro de que eu fui com a minha dupla de evangelização, entramos na casa de uma senhora, ficamos cerca de uns 20 minutos conversando com aquela senhora, e ela falando sobre a vida dela, falando isso, falando aquilo. E aí nós falamos então, a gente gostaria de rezar com você, né, e tudo mais, perguntamos se ela tinha alguma intenção, ela falou que só pela família e estava tudo bem. Enquanto a gente rezava, o Senhor mostrava e falava para mim que ele estava libertando aquela família de uma depressão. Mas ela não tinha falado nada sobre depressão naquele momento. Eu falei, meu Deus, e agora? Então o Senhor me mostrava, né, correntes caindo e falava sobre a questão da depressão. Então daí naquele momento eu disse assim para ela, né, eu não sei o que isso significa, né, mas que o Senhor tá me mostrando, né, correntes caindo como se ele libertasse você, a sua família de algo. E aí foi então que ela partilhou, onde que ela e a filha dela estavam num processo depressivo, né, que estava com depressão. Então, talvez se eu fale ali, né, escancaradamente que o Senhor estava me falando, ela ficasse assustada, né? Então, partiu dela depois, né? Então, foi confirmado. Então, por isso que é importante esse discernimento, a gente saber a formação, como fazer, e também a gente discernir qual é o ministério que nós somos chamados, né? Então, por exemplo, o meu primeiro chamado foi o ministério de intercessão. Então, eu fui lá, aprendi ali a estar mais com o Senhor, a rezar, a levar a minha vida de oração de uma forma, né, mais rígida, porque o Ministério da Intercessão é o que sustenta o grupo de oração. Então, se a gente não tiver com a oração em dia, o grupo de oração também não vai aguentar. Então, ali foi onde o Senhor me formou. Daí, mais pra frente, o Senhor me chamou para o Ministério de Pregação. Mas, então, assim, é isso, a gente saber e entender. É igual também a questão da comunicação. Eu entendo muitas coisas. Eu sei fazer arte, eu sei fazer isso, eu sei fazer várias coisas. Só que eu entendo hoje que se eu for fazer, é um fazer por fazer e não é um chamado de Deus, não é algo que arde o meu coração. Então a gente precisa estar nesse constante discernimento de qual é o chamado de Deus para minha vida hoje. Porque às vezes a gente almeja os ministérios. Nossa, o meu sonho de vida é o ministério de música, mas eu não sei cantar, gente. É isso. Por isso que a gente precisa ter o discernimento, porque se eu quiser ir para o Ministério de Música só porque eu gosto do Ministério de Música para cantar, não vai dar certo. Eu não tenho esse dom, não tenho esse chamado ao Ministério de Música, né? Então, por isso que é importante os processos formativos, para que a gente entenda cada etapa do processo e possa ir, de fato, né, se aprofundando naquilo que Deus quer. E também é muito importante a gente ter uma vida de oração, ter o contato com a palavra de Deus. Como que eu vou querer pregar se eu não leio a palavra? Não tem como. Então é isso, né? Esse processo é muito importante, porque senão a gente vai começar a falar coisas que a gente não sabe. Como que eu vou falar de Deus se eu não conheço a Deus? Como é que eu vou fazer com que as pessoas se apaixonem pelo Senhor se eu não sou apaixonada pelo Senhor? E é isso, né? Como que eu vou amar algo que eu não conheço? Como que eu vou amar mais a Deus se eu não conheço a Deus? E como mostrar, né? Como servir se o meu copo está vazio. Como estar ali falando de uma coisa que eu mesmo não acredito, que eu não vivencio, que eu não faço, como eu chego para alguém e digo, olha, você precisa vir à missa, se eu não venho, né? Então a gente precisa estar cheio do Espírito para poder derramar esse Espírito no outro, senão não tem como, né? E também muito cuidado com essas falsas profecias, que a gente vê muito por aí. Vocês já tiveram alguma experiência de ver alguma falsa profecia ou receber alguém aqui no grupo que teve alguma falsa profecia? Não, aqui no nosso grupo de oração a gente não teve, porque a gente trabalha assim, né, Rose? Nós trabalhamos nós aqui, né? Somos nós, né?
o grupo de oração. Então, aqui nunca aconteceu, mas eu já vi em muitos lugares ter acontecido, nessas falsas profecias, ser profetizado coisas que não existem, né? De pessoas que, mas aqui com nós aqui, graças a Deus, nunca aconteceu, né? E aí, como você falou, né? Eu só posso passar algo se eu estiver cheio, né? E o grupo de oração para nós, ele é assim, pelo menos para mim, ele é testemunho de vida. Só que eu sempre falo, eu lá fora, se eu sou alguém diferente dentro do grupo de oração, lá fora eu tenho que ser da mesma forma, até melhor. Por quê? Porque eu tenho que mostrar para as pessoas, né, o que é estar dentro do grupo de oração, o que é viver o grupo de oração. Né? Porque eu tenho que falar assim para as minhas, assim, o grupo de oração, conosco ali, nós somos uma família, né? Onde nós choramos, onde nós também discutimos também, tá? Porque às vezes a discordância, às vezes a Rose tem uma coisa para passar, e às vezes, de repente, não, sabe? Então, tem essas questões também, gente. Porque a gente tem que passar por esse processo de, não, não, aí depois a gente chega naquela, né? Não, então, isso a gente vai ter que fazer, né? Porque a gente tem que, como se a família não tem discussão, assim, nós também, né? Nosso núcleo também, nós temos nossa discussão, né? Mas nós temos que, nós temos que testemunhar. Eu falo que a primeira coisa que o cristão tem que, lá fora, é testemunhar aquilo que ele vive. Agora, não adianta eu, né, pregar, falar, como a Gabi disse, falar da palavra de Deus, pregar, clamar o Espírito Santo aqui dentro e falar, o Senhor está fazendo isso, o Senhor está... Mas lá fora eu sou uma pessoa, né, indiferente, então não posso. Eu tenho que ser a maneira que eu estou dentro do grupo de oração, tem que ser lá fora. Né? Testemunhar aquilo que eu vivo aqui dentro, mas testemunhar com a minha vida também lá fora. Né? Mostrar para as pessoas, né, que elas possam olhar, né, olhar para você e ver, nossa, aquela ali tem a cara de carismática, né? Aquela ali é carismática mesmo, aquela ali é renovação carismática. Então nós temos que né, fazer com que as pessoas vejam isso em nós, né? Não somos melhores, mas nós estamos aqui para levar o melhor para as pessoas através da palavra de Deus, né? Por isso que a gente tem, né, como a Gabi colocou, no grupo de oração a gente trabalha o momento do louvor, o momento do Espírito Santo e o momento da palavra. Porque não tem como a renovação carismática não trabalhar principalmente esses três: louvor, Espírito Santo e palavra. Não tem como. A renovação, essa é a identidade da renovação, né? Não tem como. Né? Então, dessa forma. E você também falou que é um testemunho de vida. E qual que é a importância do momento da partilha, do testemunho que sempre acontece nos grupos para aqueles que estão chegando ou que já participam do grupo? Olha, o testemunho do grupo, ele é assim. Hoje, sim, como eu falei, que nós temos que ser a cara do nosso grupo lá fora. Né? Então, o meu testemunho que eu tenho dentro do grupo, eu tenho que convencer as pessoas lá fora daquilo que eu vivo. Né? Tem muitas pessoas que me conhecem hoje, que participam, não aqui, mas participam em outras paróquias, que falam que hoje ela está dentro da igreja, dentro da renovação e dentro da igreja por causa de mim. Então, eu falo assim, mas por causa de mim por quê, né? Porque, assim, você sabe, eu tive o momento das minhas perdas dos meus filhos, e eu estava dentro da renovação, e nem um dia sequer eu deixei de ir para o grupo de oração. Na época que meu filho mais velho morreu, eu era intercessora. Né? Ele foi sepultado no sábado, na segunda eu estava na intercessão. Então, eu nunca deixei nada me tirar dali da presença de Deus. Né? E é você mostrar que a força vem de Deus, né? A força vem de Deus. Muitas pessoas me perguntam, Ivone, como é que você sobrevive e vive toda essa situação? Eu falo, eu vivo porque a primeira coisa, primeiro é Deus, né? Eu tenho que mostrar para as pessoas que Deus está à frente de tudo, de toda a situação, né? Então eu tenho que testemunhar lá fora aquilo que eu vivo, né? E mostrar para as pessoas, é assim. Então há muitas pessoas que chegam para a gente dentro do grupo de oração, né? Às vezes, né, para dar um testemunho, muito testemunho vem assim, falando, então eu vi no grupo a semana passada, aquela palavra que a Rose ou a Gabi pregou, né? Vamos por dessa forma, nossa, me mexeu muito, né? Me emocionou muito, né? Muitas vezes vem falando que a palavra emocionou, muitas vezes falando que aquilo que a pessoa pregou naquela semana falou com ela, diretamente com ela, e a gente nem sabe o que a gente pregou antes, né? O Espírito Santo, ele é assim, ele trabalha e nós, né? E então as pessoas chegam, então, aquela palavra, nossa, eu precisava ouvir aquilo. Então, normalmente os testemunhos são assim, que precisava ouvir aquilo que você pregou naquele dia. Né? Então, são dessa forma os testemunhos. Então, assim, a gente costuma dizer que a palavra, ela convence, mas o testemunho arrasta, porque é algo mais concreto.
para nós, porque é algo que a gente consegue entender. Porque eu posso vir aqui falar das grandes coisas que o Senhor fez na minha vida, mas a partir do momento que eu testemunho algo, olha, eu era assim e hoje eu sou assado, as pessoas olham e falam, não, realmente, né, isso mudou. Isso transformou a vida. Então, eu acho que o papel do testemunho é justamente esse, né? Então, quando a gente tem um testemunho pessoal nosso, né, como eu era antes de conhecer Jesus e como eu sou agora, que é algo que é perceptível aos olhos dos outros, a gente consegue ter mais, enxergar melhor, né? Aquilo que a gente é miserávelzinho, né? Convenhamos que a gente precisa, é igual o Tomé, né? Precisa ver para crer muitas vezes, né? Quando alguém vem e testemunha algo sobre o que Deus fez, o que viveu com o Senhor, a gente consegue se convencer melhor daquilo de que de fato tem acontecido, né? Ano passado eu vivi uma experiência novamente no Jesus no Litoral, que foi muito interessante. A gente chegou, estava fazendo parte de uma equipe que chamava Tenda. Então era uma tenda na beira da praia e cada dia iam algumas pessoas lá, a gente fazia um grupo de oração e tal. E um determinado dia, a gente chegou no último dia especificamente, era justamente o dia do batismo no Espírito Santo, que ia ser a pregação do grupo. Tava tendo um pagode lá na praia. Aí a gente montou o nosso som, começamos a passar o som lá. Aí veio o cara que estava organizando lá, começou a brigar, discutir com a gente, falar alto, porque a gente estava atrapalhando e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí no momento a gente falou assim, não, meu irmão, desculpa, não, tudo bem, a gente vai colocar a nossa tenda ali pro outro lado, tudo certo e tal, né? E aí, né, a gente ficou meio ali assustado, falei, meu Deus, e agora o que vai acontecer aqui, né? A gente seguiu a vida, fez o nosso grupo de oração, e aí quando a gente terminou o grupo de oração, a mesma pessoa que veio e discutiu com a gente, pediu para que a gente fosse lá rezar com eles. E aí a gente terminou o nosso grupo de oração com o tema Batismo no Espírito Santo, rezando por todas as pessoas que estavam no pagode. Então, é uma coisa muito extraordinária, surreal, que não tem como medir e mensurar. Então, quando a gente testemunha isso, né, quando a gente vivencia, pra gente que estava lá e viveu aquilo, foi algo extraordinário. E testemunhar isso, falar, contar para as pessoas, partilhar sobre as experiências com o Senhor, faz com que as pessoas queiram estar mais próximo, né? Então, quando você vê a graça acontecendo diante dos teus olhos, você fica assim, meu Deus, eu preciso passar isso para frente, eu quero também viver isso. Quando você vê uma pessoa testemunhando algo que o Senhor fez na vida dela, você quer experimentar aquilo. Você quer viver da mesma forma, e aí isso gera uma curiosidade. Então, Jesus tem essa forma também de atrair através do testemunho, nem seja pela curiosidade ou pela dúvida. Ah, será mesmo que Jesus é tudo isso? Aí a pessoa vai e Jesus pega de jeito e é isso. E eu acho muito bonito esse jeito de trazer através do testemunho, porque durante toda a jornada da caminhada de Jesus, no início do ministério dele, foi assim que ele começou, né? Com prodígios, com sinais, com a gente vê durante os evangelhos muitas vezes o ouvir falar de um tal de Jesus de Nazaré, ouvir dizer que o Senhor pode, ouvir. Então, são testemunhos daqueles que conseguiram uma graça e que anunciaram e que espalharam. Ali no começo do ministério de Jesus, Jesus dizia: por favor, não conte, né? Vamos. E aí, mas não tinha como, porque aquela graça era tão grande. Como que você não conta como o cego voltou a enxergar? Como o paralítico voltou a andar. Então aquilo se espalhava e as pessoas procuravam Jesus a partir daquilo que ouviram falar. E aí viam a grandeza. A partir daquilo que ouviam falar, né? Tanto que a Renovação até tem uma música muito bonita que fala, né, andei eu falando de você, e aí todo mundo pergunta, se questiona que Deus é esse, né? Porque é assim que Jesus iniciou todo o seu ministério, por aquilo que as pessoas, por aquilo que ele fazia e as pessoas falavam, através do testemunho, dos prodígios e dos sinais. E no final ele diz: ai de ti, Jerusalém, ai de ti, Betsaida, se esses sinais e esses prodígios tivessem acontecido em outras cidades, eles teriam aclamado, mas você apedreja os profetas, né? Então é assim que começa e é assim que termina, através da fala de Jesus, através daquilo que Jesus faz e dos testemunhos. E aquilo continua com os apóstolos que a gente vê em Atos, depois a gente vê em Romanos, Hebreus e em todas as cartas apostólicas, esse continuar dos testemunhos dos apóstolos, da vida apostólica, mas também de todos aqueles que eles foram conhecendo. Assim foi feita a expansão da Igreja Católica, né? E durante todo esse período que vocês estão no grupo, como que vocês consideram a importância da oração para fortalecer a fé do movimento da renovação?
Eu acho que a vida de oração, né, é para treinar os nossos músculos espirituais, né? Eu, como uma boa professora de educação física, a gente vai na academia para treinar o nosso músculo e para fortalecê-los, né? Para que a gente tenha uma boa condição física. E a oração serve da mesma forma para manter a nossa condição espiritual. Então, precisa estar aos pés de Jesus, precisa ter uma vida de oração, um encontro com Jesus diário. Não é porque muitas vezes eu falo, né? É muito fácil você colocar sua roupinha de grupo de oração e vir aqui toda terça-feira, mas e depois que você passa por aquela porta? O grupo de oração ele não pode se resumir a isso, né? As 4 paredes, precisa transcender. A nossa vida com Jesus não tem que se resumir apenas no grupo de oração e na Santa Missa. Precisa ser uma vida de oração diária, uma intimidade verdadeira. É uma amizade que Jesus quer com a gente, né? Ele não está interessado em nada além da nossa amizade, da nossa vida. Porque do que adianta a gente falar de Jesus e não estar com Jesus? Então, eu sempre costumo dizer, né, que quando chegar o dia de eu ir para a glória, o Senhor não vai, talvez eu não vou entrar no céu pelo tanto de vezes que eu preguei, mas sim pelo tanto de vezes que eu estive com Ele, que eu estive em intimidade com Ele, que estive de fato querendo me aprofundar e amá-lo verdadeiramente, né? Então, eu acho que a gente precisa ter essa consciência de que nós precisamos rezar. Nós precisamos rezar. Não é um dever, é uma necessidade. E quando a gente começa a entender a oração como uma necessidade, não mais como uma mera obrigação e um dever, a gente começa a compreender o poder da oração na nossa vida, porque a gente começa a observar de uma forma diferente. A gente entende que assim como a gente precisa se alimentar para parar em pé, a gente precisa rezar também para que a gente tenha força na nossa vida espiritual. E aqui na paróquia, vocês querem compartilhar assim algum desafio que já passaram nessa caminhada aqui dentro da paróquia? Acho que quase nem teve, né? Só aqui é facinho, é tranquilo, essas coisas de desafio é só lá nas outras paróquias, aqui não tem. Querem compartilhar com a gente? Eu quero contar, teve uma vez que aconteceu aqui no grupo de oração mesmo, que estava o grupo quase para terminar, menina, esse grupo de oração. Porque estava ali já, o quê? Tinha 1 ou 2 pessoas, né, Ivone? 1 ou 2 pessoas, e o povo começou a falar, gente, esse grupo vão passar para ser só jovem. Eu falava, Senhor, não dá. Eu falava assim, não dá para ser um grupo de jovem, porque daí ia ser outro horário, outro dia. Menina, só sei que eu falava assim, Senhor, não pode, porque foi no grupo de oração que veio a minha conversão. E ali meu coração já ficou assim, sabe? Falei assim, meu Deus. E ele falou assim, não, gente, não vamos deixar esse grupo acabar, não. E nós reunimos e continuamos com 3, né, Ivone? 3 pessoas. Às vezes vinha 2, 4, até que vocês ajudaram nós a cantar também. Vocês foram no grupo, você lembra? É verdade, a gente é filhotinho da renovação. Sim. Então nós passamos um momento assim difícil ali, né? Foi um momento de desafio mesmo, né? Mas aonde que o Senhor permaneceu? Eu falo assim que o Senhor ali sustentou aquele grupo de oração e está aí até hoje, para a honra e glória do Senhor. E você, Ivone? Então, esse desafio acho que é quase mesmo esse que a Rose falou. Quando eu assumi a coordenação, naquela época, eu tive um desafio muito forte dentro do grupo de oração, coisas que eu tive que tentar colocar no lugar, mas, né, muitos aceitaram, muitos não aceitaram. E naquele dia que você apareceu, não sei se você lembra, você participava, você vinha no grupo, e aquele dia eu não tinha mais ninguém, porque todo mundo tinha desistido de mim. Aí eu falei, Senhor, né, você vai mandar alguém para cantar nesse grupo, não é impossível. Aí você entrou com o violão, não sei se você lembra. Aí eu falei, Karina, você vai... Aí eu vou tocar com as crianças. Eu falei, não, você vai tocar para o grupo de oração. Você pode voltar lá atrás, você vai lembrar. Então, quer dizer, naquele momento, aquele desafio que eu estava vivendo, porque eu falei, Senhor, você vai mandar alguém para cantar, mandar alguém para tocar. E naquele momento o Senhor mandou você. Você entrou toda, né, você devia ter uma formação, você era bem adolescente. Então, esse foi um grande desafio que eu tive, sim, que eu falei, Senhor, ou eu vou, ou eu não vou, né? Mas eu falei, não, eu vou, Senhor, para o Senhor eu vou, né? E outros desafios também que eu tive vários desafios dentro do grupo de oração, muitos, sabe? Um desafio aconteceu essa semana. Esse encontro nosso, né, Rose? Esse encontro foi um grande desafio, porque parece que ninguém queria vir pregar para a gente.
A Kátia, a Ivone vai dar a resposta, mas a pessoa não dá a resposta. Aí, quando foi no penúltimo domingo, há 15 dias atrás, estava tendo a formação, a Kátia falou assim, Ivone, vamos cancelar esse encontro? Eu falei, não, nós não vamos cancelar o encontro, nós vamos fazer o encontro. Mas então vamos mudar, vamos fazer, como que foi que ela falou? Um seminário, né? Acho que foi uma coisa assim que ela falou. Eu falei assim, quando vai ser um encontro de cura, eu falei para ela. Ela falou assim, Ivone, Deus está forjando nós. Eu falei assim, não sei, mas vai ser um encontro de cura. Eu falei, vamos rezar que Deus vai fazer alguma coisa, né? Aí eu falei para ela, Kátia, nós somos velhos em renovação. Vamos deixar de buscar lá fora, porque nós podemos. Ela falou assim, Ivone, então o que nós. Então amanhã a gente vê o que a gente vai fazer. Aí na segunda-feira ela falou assim, Ivone, o que você acha? Você acha que nossos padres pregam? Eu falei assim, eles vão pregar. Eles vão pregar. Aí ela falou assim, mas você veja? Eu falei assim, pode deixar que eu vejo. Aí eu falei assim, olha, se for para Deus, se for da vontade de Deus que eles pregam, eles vão aceitar. E cada um foi aceitando. Né? Então, aquilo para mim, até para as pessoas que esse encontro foi um grande desafio, porque foi o primeiro encontro dentro de uma paróquia pregado pelos próprios padres da paróquia. Isso as pessoas falaram assim, ontem à noite você falou, Ivone, como é que você conseguiu os padres pregando esse encontro? Eu falei, nem sei. Não sei. Foi assim um desafio que a gente já estava já na última gota, a gente já não tinha mais ninguém para pregar esse encontro. E eu falei, não vou, eu sou uma pessoa muito teimosa. Eu falo assim, Deus, acho que ele sofre comigo lá em cima, porque eu sou teimosa. Mas não, vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer, e vai acontecer. E aconteceu. Então, aqueles que passaram por este encontro, vou falar para você, foi muita graça. Só quem esteve nesse encontro para ver o que o Senhor fez neste encontro, esses 2 dias de encontro. Então, são desafios que nós não podemos deixar, né? É desafios que nós temos que encarar, não é um desafio que nós vamos, né, desafiar também junto. Então, foi um desafio onde, né, aconteceu o encontro, depois que passou, eu respirei e falei, ai, Senhor, agora passou, né? Então, isso é um desafio. E dentro da igreja, Karina, dentro da igreja e no grupo de oração, sempre nós somos desafios, né, são desafios na nossa vida. Porque, assim, a gente trabalha para Deus, né? Nosso ministério é tudo de Deus, é tudo algo que Deus nos dá. Então, sempre é desafiador. Até uma pregação que você vai fazer, ela tem um desafio para você. Então, a gente deve sendo desafiado. E você, Gabi, agora que está aí à frente do grupo de jovens, tem algum desafio aqui na paróquia ou na caminhada? Eu acho que assim, né? Por mais que eu tenha uma caminhada dentro do movimento, eu sou nova de casa aqui, né? Mas acho que o desafio da vez, né, é de fato, né, trabalhar com esses jovens, atraí-los para o grupo de oração e tentar levantar um futuro grupo de jovens, né? A princípio nós somos um ministério dentro do grupo de oração, então a gente se reúne de 15 em 15 dias, com o intuito de que os jovens estejam servindo no grupo de oração e também tendo esse momento, né, para ser um momento mais dinâmico, mais formativo, né? Então, esse é o desafio da vez, né? Eu acho muito engraçado e interessante a forma como o Senhor vai trabalhando em nós, né? Que partilhando com a Ivone, né? Desde quando a Kátia me pediu para organizar, né? Ajudar, dar um suporte para a experiência de oração, o Senhor foi brotando muitas coisas, porque desde o início do ano o Senhor falava já no meu coração que Ele me chamaria para outro lugar. E enquanto o Senhor já brotava no meu coração um desejo de sair de onde eu estava para ir para outro lugar, era a Ivone que também já estava rezando aqui para que alguém estivesse aqui para estar à frente dos jovens. Então, há uma conexão desse espírito que vai agindo, vai fazendo e vai fazendo. E é muito curioso tudo, né? Porque eu falava, Senhor, mas para onde o Senhor quer que eu vá? Eu não estou entendendo nada. Eu sei que o Senhor quer me mandar para algum lugar, mas para onde? E aí, quando a Kátia veio, me pediu para dar esse apoio, né? Fui, falei, não, vamos, abracei a causa. E eu me lembro que eu falava assim, Jesus, eu acho que isso não é em vão. Se o Senhor quiser alguma coisa, que o Senhor fale durante o encontro, né? Aí, sábado, o dia todo, Jesus não falou nada. Domingo, Jesus não tinha falado nada. Aí, no último momento do encontro, aí a pregação era vida em comunidade, né? E aí a Carla pregava a palavra lá, Romanos 12. E aí eu falava, meu Deus do céu, e agora, né? Daí no momento que a gente foi rezar, eu comecei a chorar muito, nem sei porquê, né? Comecei a chorar, mas porque eu falava assim, Jesus, mas e agora? Como que eu vou simplesmente virar as costas para esses que estão aqui e dizer a minha parte já foi feita e agora vocês se virem, né? Como? Não tem como. E de fato né, como diz a música da Fraternidade em Romanos 12, o teu espírito me tira do conforto. Então, dali em diante foi de fato onde eu comecei a entender aonde o Senhor queria que eu estivesse. E aí fui, né, um tempinho de discernimento, de oração para entender se era isso mesmo, mas eu deixei, né, um grupo
totalmente estruturado, com uma outra maneira, né? A gente é expert em promover grandes eventos para começar do zero, né? Então, de fato, foi o Senhor me tirando desse comodismo, desse conforto onde eu tinha tudo ali, para estar aqui num lugar que a gente tem a ação de Deus na simplicidade. Então, acho que esse é o desafio da vez, é a dinâmica do Espírito Santo que, de fato, não nos deixa ficar parados, nos coloca em movimento e vai brotando aquilo que Ele quer, né? Como a gente costuma dizer, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, mas aos nossos olhos, quando a gente está vivendo o processo, muitas vezes a gente não consegue entendê-la como boa, perfeita e agradável. Mas tenho percebido esse mover de Deus, né? Para tudo, para essa comunidade, para essa paróquia. E se Deus quiser, para a honra e glória do nome do Senhor, no ano que vem nós teremos um grupo jovem aqui, porque nós temos rezado por isso, nós temos trabalhado para isso. Eu acho que antes de ser um sonho, um desejo nosso, é um sonho e um desejo do coração de Deus. Então, se é algo que vem de Deus, basta que a gente confie e espere o momento correto, né? Assim como eu confiei e esperei, porque talvez quando o Senhor me mandou, me mostrou que Ele me tiraria de lá, eu poderia ter escolhido qualquer outro grupo para estar. Mas o Senhor queria que eu estivesse aqui, então foi preciso esperar o momento exato para tomar a decisão de sair e buscar de fato aquilo que o Senhor desejava. Então é esse o desafio, né? Viver essa dinâmica do Espírito Santo e entender aquilo que o Senhor deseja para essa comunidade e procurar estar em escuta e oração para fazer a vontade dele, para que aquilo que o Senhor brotou, de fato, aconteça e seja uma realidade para nós daqui a algum tempo. É isso. Achei bem legal isso que você falou, porque comigo, assim, na minha caminhada também foi assim, né? Como eu disse, eu sou filhotinha da RCC, né? A minha mãe sempre participou, ela gosta muito do movimento, ela participa até hoje da RCC. E a gente voltou participando lá na matriz, porque eu trabalhava lá perto, então eu saía e já ficava lá. Daí nem voltava para casa, já parava ali. Para chegar aqui não dava tempo. Aí a gente parava lá, começamos aí no grupo, comecei a fazer o atendimento também de cura, né? Então, ter um momento mais próximo ali, um acompanhamento mais direto. E participei ali por praticamente 1 ano. E aí eu vinha na missa aqui, porque eu moro aqui perto, então eu vinha aqui. Participava do grupo lá e vinha na missa aqui. Aí a Neiva, da catequese, falou assim, não, a gente precisa de catequista e tal, volta a ser catequista. Aí fiquei meio assim, pensei, será que vou, será que não vou? Voltei. Iniciei aí a turminha de catequese, né? Dei catequese no final do ano passado, até esse ano eu ainda sou catequista. Voltei na catequese e esse ano na Romaria, o Padre Davi, recém-chegado na paróquia, eu nem conhecia ele ainda, nunca tinha visto o Padre Davi. E eu fazia uns encartezinhos, assim, para avisar dos recadinhos da catequese. A catequese vai sair de férias. Esse final de semana vai ter catequese. Final de semana que vem tem... Segunda etapa vai ter entrega de rito. Fazia os encartezinhos para Neiva. E eu ali na Romaria, ajeitando o encartezinho no meu celular, arrumando. O Padre Davi chega, pede para sentar do meu lado. Eu nem sabia que era o padre. Sentou, tal, me viu ali fazendo. Começou a falar comigo, eu falei, eu acho que ele é o padre. O jeitinho mexicano de falar. Aí comecei a conversar com ele, tudo, ele olhando, né? Só olhando, só observando. Pergunta, falou assim, você sabe fazer, mexer em arte no Canva? Eu queria aprender. Não, padre, é assim, tal. Comecei a mostrar para ele. A gente não tem Pascom, filha. Já falou desse jeito. Já lançou assim na lata. A gente não tem Pascom. O que você acha? Fiquei meio assim, falei, não, padre, eu não quero, não. Passou um tempo, me viu de novo aqui na igreja. Olha, a gente ainda tá sem Pascom. O que você acha? E foi assim várias vezes até eu falar, tá bom, padre, eu vou. Eu vou. E vim. Sem saber de nada. Sem conhecer nada. Não sabia fazer uma live. Não sabia fazer uma transmissão. O começo a gente começou sem nada. Do zero. Todo mundo falava assim, tem coisa. Procurava, cadê o que todo mundo falava que tinha? E a gente começou e procurou e refez as redes sociais e reiniciou tudo e teve que procurar o acesso daquilo que a gente tinha perdido. E reiniciamos, procuramos tudo que já tinha sido iniciado, né? E voltamos com o podcast e fomos voltando aos poucos com tudo que tinha e pensando, será que isso ainda cabe? Será que ainda é assim? Será que a gente não precisa repensar, dar um novo olhar para isso?
E foi, estamos indo. Às vezes certo, às vezes errado. Às vezes alguém fala assim, tal evento precisa ser divulgado mais. E vamos indo. E vamos indo. Tem podcast que a gente manda mensagem no domingo para marcar o podcast. E assim a gente vai, né? Só na oração e na intercessão, e todo dia, agora com a santificação de Carla Cutz, eu falo assim: São Carla Cutz, pelo amor de Deus, tem que ser você. Ajuda, porque aqui o negócio é só com você. Santa Rita de Cássia e você, porque a causa aqui é comunicação e é impossível. Tem que ter os dois santos ali junto. E de experiências positivas, porque assim, a gente fala dessas coisas, desses desafios, mas eu nunca me senti tão feliz e tão realizada com tudo que eu vejo sendo promovido aqui na paróquia. E vocês, nessa caminhada de experiência positiva, o que vocês têm para contar para gente? Olha, a gente tem muita coisa, né? Muitas coisas. Principalmente, eu falo assim, hoje assim, a gente está vivendo numa paróquia onde a gente está tendo a abertura, né, para várias coisas. Os padres nos dão, né, o apoio, né? Eu não posso falar de nenhum padre, porque na época do padre Rezende, eu estava na coordenação, ele me deu muito apoio, sabe, em tudo aquilo que eu precisava, ele estava ali me apoiando em tudo, né? Depois com o padre Paulo Sérgio, a gente não teve muita coisa pela pandemia, né? E quando terminou a pandemia, o padre já foi transferido. Aí quando chegou nossos novos padres, padre Carmelo, sabe, assim, eles quis assim, como se, né, fazer toda essa, né? Então a gente tem muita coisa positiva aqui na nossa paróquia, né? Para começar, igual eu acabei de falar, o apoio dos padres, porque se a gente tem o apoio dos padres dentro da nossa paróquia, a gente tem tudo. Então, isso é muito positivo dentro da paróquia, né? A alegria que o padre Davi nos dá quando está tendo as festas, de caminhar, de estar ali entrevistando, aquilo também incentiva as pessoas, motiva as pessoas a falar, nossa, olha esse padre, né? Que diferente que ele conversa, ele tem contato, né? Então, são coisas boas que acontecem, né? As pessoas olham para os padres, né? E é como eu acabei de falar agora, a questão desse final de semana, né? Que pessoas do nosso grupo, como o Cecel, né, não acreditou que eu consegui colocar os 3 padres para pregar. É algo positivo? Muito positivo para nós, muito positivo. E você, Gabi, tem alguma experiência que te marcou de forma positiva durante a caminhada? Eu acho que experiências positivas tem várias, né? Muitas coisas que a gente vive que transforma a vida, transforma a história. Mas já que nós estamos aqui nessa paróquia, eu vou falar das experiências que eu tenho tido aqui, né? Então, eu acho que quando a gente se reuniu a primeira vez para rezar com o desejo do Ministério Jovem, que eu ainda não tinha tomado a minha decisão de vir para cá, mas que eu saí com o coração totalmente incomodado, né? E aí é muito lindo quando você começa a colocar em prática e vê que tem dado frutos, né? Então, o primeiro dia que a gente se reuniu com os jovens, para rezar um terço, eu tava esperando 2, 3 e chegaram 13. Aí eu fiquei assim, meu Deus, Jesus, isso é real. Aí depois a gente marcou uma adoração, nós estávamos em 7, aí eu fui rezar para saber o que o Senhor queria naquele momento, né? E aí, como a dona Ivone sempre diz, né? Que era a base que está ali. Dali surgiu o Ministério de Música, a gente começou a ensaiar e as coisas estão fluindo. E aí você vai ficando assim, vai ficando extasiado, porque as coisas vão fluindo. Aquele dia do cinema eu também não esperava tantas pessoas, e deu bastante pessoas. Então, eu acho que quando é sonho e plano de Deus, as coisas vão fluindo, né? Na semana passada, eu passei praticamente a semana inteira fazendo as coisas com eles. A gente fez o cinema, daí na terça teve grupo, na quarta a gente fez ensaio, só na quinta que eu tive um compromisso pessoal. Aí na sexta a gente estava lá no salão arrumando, sábado e domingo o encontro. Terminou o encontro, a gente foi ensaiar com os jovens e eu cheguei na minha casa e falei assim, meu Deus, o que é isso que eu tenho vivido, né? Eu passei praticamente a minha semana inteira fazendo as coisas e isso não foi um peso para mim. Foi algo leve, foi algo tranquilo. Então, eu acho que experiências muito positivas, né? Que eu tenho, como eu falei, uma realidade muito diferente da que eu estava acostumada, mas da ação de Deus na simplicidade, nas coisas e na essência mesmo da evangelização. Eu acho que é isso que está sendo ali mais impactante. Que nós não precisamos. Deus tem me provado cada vez mais de que não é necessário grandes estruturas para que a graça dele aconteça de maneira eficaz. Então, eu acho que é isso que eu tenho testemunhado nesses 2 meses que eu estou aí nessa fase de transição, estar vindo para cá, que nós já temos visto muitas coisas, né? Deus realizado muitas coisas a nosso favor, embora nós sejamos indignos de receber tudo isso. Mas é muito bom a gente olhar e ver que tem dado fruto, tem dado resultado. É isso.
E você, Rose, o que que te marcou de forma positiva nessa caminhada? Olha, nessa caminhada, o que marcou mesmo assim foi as adoração, né? As adoração que começou a ter aqui na nossa paróquia, porque de primeiro não tinha, né, Ivone? Não tinha, então tem as adoração, aí começou uma vez por mês, porque a gente tem que estar adorando mesmo Jesus, né? Eu falo assim, isso aí são formas positivas, né? Então é a unidade do nosso grupo de oração também, né? Que a gente está ali, mas nós temos a nossa unidade ali. Então, isso aí é uma forma positiva para o nosso grupo, para a nossa paróquia também, né? É igual a Ivone colocou também, né? Os nossos padres também apoiando, né? O nosso grupo de oração. Isso aí é ótimo para nós. E nós temos padres maravilhosos que compram todas as ideias. As normais, as malucas, todas as ideias que a gente tem, eles topam tudo. A gente está chegando no finalzinho do nosso episódio. Ivone, fala pra gente se tem alguém assistindo que quer participar do grupo de oração, que dia, que horário, onde. Então, você que está assistindo e queira vir a participar do grupo de oração, queira conhecer, ter uma experiência com Deus, nós reunimos todas as terça-feira, às 19h30 com o terço, tá? Tem as nossas intercessoras que rezam o terço e todos podem participar desse terço. Iniciamos o grupo de oração às 8 horas e terminamos às 9h10. E você pode vir tranquilo, pode trazer. Se você tem criança na idade de 5 anos, pode vir que nós temos o grupinho das crianças, que está uma benção o Ministério das Crianças. Não se preocupe que o seu filho pode trazer, tá? E você é convidado a estar no grupo de oração. Não tem idade, não tem. Não, chegou, é bem-vindo dentro do grupo de oração. E ele acontece aqui na paróquia, tá? É aqui na paróquia a partir das 7h30, então vem participar do grupo com a gente. Outros recadinhos paroquiais, estamos aí com a promoção do Rei e Rainha da Primavera. Então, se você tem uma criança que queira competir, participar dessa competição do Rei e Rainha da Primavera, só procurar a Secretaria Paroquial, vai acontecer no dia 29 de novembro. E no dia 30 de novembro, vocês já estão sabendo do que vai acontecer no dia 30? Estão preparadas? Já adquiriram o cartão de vocês da nossa costelada? Teremos uma costelada no Fogo de Chão no dia 30 de novembro, vai ser um almoço lá no Salão da Comunidade Rainha dos Apóstolos. O valor do cartão é R$ 120, só procurar a Secretaria Paroquial ou o Plantão do Dízimo no final da missa. Nesse mês de outubro, mês missionário, também avisaremos pelas redes sociais, vai acontecer uma festa de Cristo Missionário lá no mosteiro, com as irmãs, com os padres, vai ser um momento muito divertido. Então fique ligado nas nossas redes sociais para você não perder nenhuma informação da nossa paróquia. E até o próximo episódio. Tchau, tchau!